pessoal tá falando que tá bom, então vamos que vamos. Só você de fone. Bora lá, Bruna. Joelma, eu virei a sua fã, não sou eu, como muita gente. E Que olha, eu quero te divertido. falar uma coisa. Eu comprei uma coisa para essa live aqui, especialmente. Ah, Eu comprei uma breja, gente, entendeu? Uma então, breja pra gente eu, tomar. eu tenho minha Em kombucha homenagem, aqui, tá aqui, ó. Vamos fazer um maravilhoso. brinde. Só que eu tenho para você, em homenagem a você, essa aqui, ó. Amei! Tá? Eu não vou tomar porque eu não bebo mais. Faz um ano que eu parei de beber, mas eu tenho Tá, para as visitas. Então, aqui faz de conta que é sua, tá? E do perfeito. pessoal aí que quiser tomar uma breja junto com a gente. Que eu acompanho, tá? Eu só acompanho com a minha kombucha. Saúde. Perfeito, meu amor. Isso aí, é nóis. Joelma, primeiro se apresenta aqui pra gente. Eu vi que você é fotógrafa. Conta aí pra gente o que você faz na sua vida, sua família. Dá uma apresentada pra galera saber quem é a Joelma, assim, por cima. Tá certo, bem resumido. Não, eu sou fotógrafa há 23 anos, profissionalmente. Trabalho como modelo também, esporadicamente. E estou com um projeto no digital bem legal, começando agora, que tem a ver com lifestyle, com qualidade de vida, com beleza, com qualidade de vida no sentido de usar coisas naturais para a vida, né? Tanto é que eu parei de beber também em função de um problema de saúde do ano. E a minha vida nesse último ano. Tá. E eu tenho esse projeto novo agora que está muito legal, assim, que está ajudando as pessoas. E eu quero continuar ajudando as pessoas com essa vida nova que eu tô levando, mais do que eu já me cuidava, né? Do que eu era bem, assim, atleta a vida inteira, sempre fui atleta. Mas agora também tem outras questões que estão aparecendo, que estão pelos estudos que eu estou fazendo, né? Que estão indo para muito além do meu trabalho e que, na verdade, hoje eu acho que eu tenho dois trabalhos, né? Tenho esse trabalho com a fotografia, que é já de muitos anos, que é a minha paixão, minha vida, e o trabalho agora com a questão da saúde, do lifestyle, de cuidar da beleza, da longevidade, dessa coisa de viver bem, feliz, com autoestima alta, né? Envelhecer bem, né? Acho que isso que é uma coisa que Perfeito. as mulheres querem e precisam, né? A gente precisa, a gente está num mundo que exige isso da gente, né? A gente está aí Sim. vendo cada vez mais, né? As pessoas exigindo cada vez mais, através da mídia, enfim, que a gente seja linda, maravilhosa e sempre. Os homens podem, nós não, né? A gente não tem o direito de É. envelhecer, né? Não Digamos. só eles podem, como quando os homens. Eu estava conversando com uma amiga minha ela faz um conteúdo de assumir os cabelos grisalhos, né? Porque ela começou a ter cabelos brancos aos 17 anos. Então ela tem a Uhum. minha idade, mas ela já é totalmente grisalha e ela faz um conteúdo voltado para isso, né? E a gente estava falando como o que é considerado feio na mulher, né? Os cabelos grisalhos, é considerado uma coisa charmosa nos homens, Para os né? homens, Então a gente vê muito sim. isso na TV, né? Nos filmes, Uhum. como as mulheres estão sempre escondendo os brancos, né? Quando começam a ter, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? A idade que Uhum. começa a ter os cabelos brancos, mas as mulheres estão sempre escondendo, a não ser quando elas vão já fazer um papel de uma Sim, mulher mais velha mesmo, né? De uma sim. Uhum. avó, de uma coisa assim. E os homens não, né? Aí você vê Richard Gere, você vê Tom Cruise, você vê o Brad Pitt, todo mundo com cabelo branco e eles são considerados charmosos, né? Sim. Sem Eu tô com os contar o meus aqui, fato, ó. tá maravilhosa, né? Maravilhosa. Tô E assumindo sem contar o os fato meus. de que colocam mulheres de 20 anos para fazer papel de 30 para fazer papel de 40 para fazer papel de 50. Uhum. Então, eles meio que obrigam a gente a sempre parecer que a gente tem, né? É quase que uma obrigação para a mulher sempre parecer mais jovem, enquanto o homem ele pode assumir totalmente. Inclusive, a pessoa em que fala, prega muito isso, né? Que o homem pode envelhecer e as mulheres não, né? Então, uma das coisas que ele fala, Sim. já dando
introdução aqui, aproveitar. Uma das coisas que ele fala nos vídeos dele aí é que o homem que tem 30, 40, 50 anos pode e deve ficar com meninas de 20, né? Com meninas abaixo de 30. E a mulher não tem esse direito, porque a mulher perde o seu valor, né? Tudo isso com aspas, tá, gente? Porque eu falo isso com muito Sim, nojo. sim. É o valor, VSM, né, que eles chamam, né? Valor sexual de mercado. Ai, como se a gente fosse, tipo, Pedaço uma de carne, granja de vender, né? numa vitrine, né? É bem, é bem triste, né, ver isso, né? Eu, sinceramente, quando vejo esse tipo de colocação, eu fico, assim, triste pelas mulheres que ficam se sentindo menos por ouvir esse tipo de coisa. Eu, pessoalmente, particularmente, né, como você já pôde ver, eu não tenho problema com autoestima, né? Eu tenho mais de Que 50 ótimo. anos, maravilhosa, que eu tô bem, que tô Está. saudável, graças a Deus estou viva, né? Isso em primeiro lugar, com saúde, né? Passei por um momento super difícil ano passado e, e eu aprendi a dar valor muito mais à vida e a menos para essas coisas menores. Mas tá tudo certo, porque eu sei o meu valor, né? Eu conheço o meu valor. Mas eu fico muito preocupada com essas moças que hoje ainda não sabem o próprio valor e ficam muito assim impactadas com esse tipo de post, de comentário, né, que a gente vê nos podcasts por aí, né? Porque isso faz muito mal para essas pessoas, né? Eu acho, Muito. assim, a gente pode até usar aquela frasezinha que é clichê, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Então, assim, eu tô rindo bastante de tudo isso que está acontecendo, né, dessa brincadeira toda que está acontecendo. Você colocou de uma forma muito interessante, muito legal, que é esse tom de deboche. E isso, para deixar mais leve, eu acho que é super válido. E assim, porque é um assunto difícil, é um assunto pesado, né, que justamente porque tem afetado as mulheres de uma forma muito negativa, eu tenho visto isso. No meu trabalho como fotógrafa, eu vejo isso, as mulheres se colocando num patamar muito abaixo daquilo que elas são, com medo de envelhecer, com medo de estar, porque estão um pouquinho acima do peso. Eu tenho falado disso. Outro dia fiz uma live com uma outra queridíssima, maravilhosa, ali do interior de São Paulo, que falou também sobre isso. E eu fiquei muito impactada mesmo com tudo que está acontecendo no sentido de que a mídia tem colocado em posições para nós, a gente tem que ser isso, isso e aquilo. E isso está afetando de uma forma tão negativa muitas mulheres que realmente me faz pensar que eu preciso fazer alguma coisa. Você está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha parte. Se cada uma aqui fizer um pouquinho para a gente se ajudar, né, a ter uma nova visão, né, sobre essa questão de como a gente pode se posicionar, né, diante de todas essas imposições que a mídia nos coloca, principalmente com tipos assim, né, que colocam a gente numa situação de como se a gente fosse uma mercadoria que passasse, que tivesse validade, né? Isso é muito sério, né? Então, assim, para mulheres que já têm essa consciência como a gente tem, tá ok, a gente dá umas risadas, né? Fica com um nojinho, mas dá umas risadas e tá tudo bem, vida que segue. Mas e para essas outras mulheres, até jovens, mulheres de 20 e poucos anos, que estão se sentindo diminuídas, menos, que estão com medo? Por exemplo, eu já tive 2 casamentos, eu tenho 2 filhos, já tive uma vida incrível já vivi de tudo. Então, assim, estou super satisfeita com tudo que eu já vivi. Mas e essas meninas que estão com 20 e poucos anos, que ainda não se casou, não tiveram filhos ainda, e estão já com essa pressão na cabeça? Tratado de uma mulher que teve um filho e que agora está aí, às vezes, sendo desprezada por um babaca, porque teve um filho, às vezes fora de um casamento, ou se separou, e tem um filho, e não consegue mais refazer a vida, sabe? Porque É. tem essa pressão. Então, E assim, não podemos eu fico ignorar indignada. que geralmente o pai desta mesma criança está vivendo a vida normalmente. Enquanto a mãe está Tranquilo. sendo, primeiro, está tendo uma vida de mãe realmente, que os pais que abandonam os filhos, né? Que não cuidam dos filhos, levam uma vida normalmente, né? Não levam uma vida Uhum. de pai, que é porque uma vida de pai, de mãe, é uma vida que demanda 100% quase do teu tempo, né? Então, essas Sim, mulheres, além de sim. ter todos esses empecilhos, os caras estão lá vivendo a vida deles De boa. normalmente. De boa, né?
E quanto mais velhos, mais legais, né? Vão ficando, mais interessantes, né? Porque, enfim, a gente já está acostumado com essa cultura, né? Que um homem grisalho é bonito, é charmoso. E sim, por que não? Eu não estou aqui para falar, para defender ou não defender ou meter a boca em ninguém. Não, não é esse o meu papel. Eu até, inclusive, essa questão do rótulo, né? De ser feminista ou não ser feminista, eu não gosto de ter rótulos, tá? Eu ouvi ali alguma coisa sobre ser feminista. Eu já fui uma feminista mesmo, daquelas de bandeira erguida, quando eu era bem novinha. Mas hoje eu posso dizer que eu sou humanista. Eu sou uma pessoa que acredita no amor e no ser humano. Acredito no que Perfeito. tem de melhor no ser humano. Né? Então, assim, o respeito, sabe, a qualidade de relacionamento, como as pessoas se colocam no relacionamento, né? De forma a respeitar o outro, a cuidar do outro. Né? O homem cuidar da mulher, a mulher cuidar do homem. Né? Assim, não tem nada de mal nisso, de errado nisso. Né? E, assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. As pessoas têm uma química ou não, bate ou não bate, enfim, não importa. Eu acho que se a coisa acontece, então vamos ter um relacionamento decente, né? De Sim. respeito, de amor, de compreensão, e não ficar um guerreando com o outro. Eu acho essa guerra entre homens e mulheres um absurdo, uma coisa Pois assim é. totalmente E tem fora. muita. Esse é o erro, né, de muitos homens, especialmente esses red pill. Eles não entendem porque assim, eles colocam como se a gente estivesse querendo uma guerra com eles, quando na verdade é o contrário. A gente justamente É. quer, Pai. quer uma harmonia entre os gêneros, né? E Sim. só que acontece, é o que a gente falou, né? Eu e você hoje no direct, né? Muitas vezes as pessoas confundem a nossa reação com a violência que parte deles, né? Então, a partir do momento que eu reajo contra um discurso misógino, que me agride, que me oprime, que me objetifica, que me desumaniza, a partir do momento que eu reajo a isso, não é eu que estou sendo violenta, eu estou reagindo a uma Sim. violência. Porque as pessoas, Sim. esse tipo de violência, tem gente que não consegue ver a gravidade, né? Esses caras, eles falam de mulheres, é igual você disse, como se a gente fosse um objeto, como se a gente não tivesse vontades, desejos, necessidades, sentimentos. Sim. Então, eles desumanizam a gente, eles transformam a gente numa mercadoria. E Uhum. aí, quando eu reajo a isso, eu que sou a louca, eu que sou a Uhum. violenta, eu que estou querendo declarar uma guerra. Não, a pessoa declarou a guerra e eu apenas reagi e Sim. me defendi, porque eu Sim. tenho esse direito de me defender, né? Agora, os caras que estão conscientes dos seus privilégios, porque tem que ter uma consciência, tem homens que não têm essa consciência, os homens que têm essa consciência, pô, realmente, eu sou privilegiado em diversos aspectos e eu quero ajudar, eu quero apoiar essa causa, né? Assim como eu, como branca, apoio a causa negra, eu, Uhum. como hétero, apoio a causa LGBT e assim por diante, né? Então, Sim. quando essas pessoas que não são protagonistas de uma luta e têm consciência de que elas são privilegiadas por conta disso, apoiam essas lutas e acontece a harmonia naturalmente, né? Mas daí quando a pessoa quer Sim. bater mais ainda em quem já tá a vida inteira lá se lascando, aí não tem jeito, a gente Sim. vai reagir mesmo, seja com deboche ou e não adianta querer inverter as coisas e reverter a culpa, né? Joelma, mas Não, me não fala uma dá para reverter a coisa. culpa, não. Ai, a minha ring eu sabia que daqui a pouco ela ia desligar, porque ela tá com problema. Ela esquenta, ela desliga. Mas me Mas conta você uma continua coisa. linda. Ai, obrigada. Eu quero saber, eu acho que o pessoal também, sobre o programa. A gente quer saber algumas coisas, assim, se você puder, porque a gente sabe que não é tudo que mostrou. Gente, Uhum. eu quero falar para vocês, já antes de fazer algumas perguntas para a Joelma, que a Joelma já falou para mim que ela não é do tipo que quer treta e ela tem pena do Campari. Então, Joelma, não nos poupe, aliás, não poupe o Campari das perguntas que eu vou fazer. A gente que assistiu o programa, eu assisti só o teu episódio, fiquei caçando o episódio
do Campari, né? Campari é ele, não Terceiro. o coisa assim, porque eu não. Isso. Deu muito a impressão, como eu disse lá no meu vídeo, deu muito a impressão de que de todos os caras ele foi o mais chato, mais sono e que foi o que menos te interessou. Tá correta essa interpretação? Conta, sem dó dele, hein? Conta a verdade pra gente. É como eu disse antes, ou existe a química ou não existe química, né? E isso é uma coisa que a gente não escolhe, né? Não aconteceu, né? E na verdade ali, para mim, assim, para mim era um trabalho, né? Eu estava fazendo um trabalho, mas eu estava fazendo um trabalho que não era assim, eu não estava lá procurando um namorado. Eu estava lá querendo falar da minha causa, das causas que eu queria apoiar. E eu apoiei essas causas tanto com as minhas palavras quanto com os meus atos. E para bons entendedores, né? Então, assim, eu apoiei algumas causas ali, né? Duas causas principais, né? Então, e você tocou já nas duas aqui. Então, assim, lógico que tem certas coisas que a gente não pode ficar lá, até porque a gente tem contrato, né? Com a Netflix, então a gente não pode dizer algumas coisas. Mas eu posso falar daquilo que eu acredito, né? Então, eu acredito que se não existe química, você não é obrigado a ficar com ninguém, porque né, não existe, pronto. Enfim, eu não era obrigada a nada ali. Né? Teve alguém que falou num seu ali no TikTok, eu não sei se poderia falar essa palavra, mas enfim, eu não estou muito acostumada aqui com. Fala Teve um comentário lá de tico-teco alguém quando for falando. falar. Que a pessoa em questão tinha falado que era tudo combinado e tudo já roteirizado. E não é verdade. Né? Eu tinha autonomia 100%. Eu vi esse comentário. Eu vi esse Eu comentário, eu tinha nem respondi, 100%. sabe por quê? Como se você precisasse combinar um negócio desse, que é uma coisa tão simples de fazer. Se fosse algo super complexo, mas uma pessoa sair com várias pessoas e é uma coisa que é muito mais fácil não combinar do que combinar, né? Você concorda? Com O certeza, ter com combinado certeza. tudo aquilo daria muito mais trabalho do que deixar acontecer naturalmente, né? Sim. Eu Então nem tinha um respondi esse roteiro, comentário. tinha um roteiro na questão das questões que eu gostaria de levar para público, que eram questões Tá. mesmo de Eu ajuda às percebi que, mulheres, né? que linkava com. Quando você puxava um assunto, aparecia dois ou três falando sobre o mesmo Respondendo a assunto. Isso mesma eu percebi. pergunta. E Porque eu fazia isso, a pergunta para todos, né? A mesma pergunta para Uhum, todos. Cada um respondia de um jeito, tá. né? Como queria. Mas, enfim, eu fazia a mesma pergunta para todos. Por quê? Essas perguntas ninguém me pediu para fazer. Fui eu que quis fazer. Porque eu queria levar aquela discussão, né? Da questão da relação, justamente sobre essa questão das mulheres envelhecer em paz, né? Sem que ninguém fique enchendo o saco, porque você tá ficando velha, porque você tá com pé de galinha, porque você tá com cabelo branco, porque você engordou, porque, enfim, né? Você não poder ser aquilo que você é, né? Então eu coloquei muito essa Sim. questão mesmo das mulheres terem liberdade de serem aquilo que elas querem e devem ser, né? De poderem ter a liberdade de se separar de um casamento que não estava mais dando certo e continuar e querer ter uma nova chance, né? De ser feliz, de amar e de ser amada de novo, né? Que é muito difícil hoje em dia com os relacionamentos líquidos que a gente vê tanto hoje em dia, cada vez mais, né? Então eu estava querendo Sim. falar sobre essas questões, né? E também a questão racial, né? Porque para mim era muito importante isso também. E quando eu tive essa oportunidade de encontrar com uma pessoa ali que realmente tinha valores que eram parecidos com os meus, eu valorizei isso. Valorizei mesmo. Porque e ali quem assistiu o episódio viu que eu me emocionei e me emocionei de verdade. Não foi Eu uma brincadeira vi, foi aquilo, muito fofo. né? Eu vi, Então, assim, eu vi. também teve isso. E eu fiz grandes amigos ali. Inclusive, estava conversando hoje com um dos participantes que também acredita muito no que eu acredito. E ele mesmo estava dizendo quanto tudo isso é absurdo, né? Quanto esse tipo de comportamento de certos homens é, é prejudicial e é bobo também, né? Porque até ele usou essa palavra, né? Uma pessoa infantil, né? E eu falei, você tem razão, isso é infantilidade, é insegurança, é birra, né? É a pessoa que está batendo o pé porque se sente com o ego ferido, né?
Então, teve um pouco disso também. Naquele momento eu já senti isso, né? Ah, Lá atrás. E hoje só confirma-se, né? Então, isso para mim caraca. também, né? Isso é uma E coisa foi, que também e, não... e foi uma coisa que eu acho que pegou você de surpresa, né? Quando você se deparou com o que ele se transformou pós-programa, o que você pensou? Qual foi tua reação? Você se assustou? Você ligou uma coisa a outra na hora? Você demorou? O que você pensou? Olha, eu, sinceramente, eu fiquei bem chocada, assim, porque, bom, a primeira coisa que eu pensei foi, isso é um jogo de marketing, primeira coisa. E deve ser, né? Não, quer dizer, é uma posição minha, tá? Só que esse Tá. jogo de marketing tá brincando com a vida das pessoas. E isso, para mim, é uma coisa que, se eu posso ajudar a desmistificar, ou a tirar um pouquinho da, né, da cena, sei lá, eu gostaria de fazer, e se eu estou tendo essa oportunidade, é porque é para ser. Eu sou uma pessoa assim muito, eu não sou religiosa, mas eu sou muito assim espiritualizada. Eu estou cada vez mais me ligando a Deus. Sempre fui desde criança, mas nos últimos tempos muito mais. Então eu venho pedindo a Deus, pedindo sempre iluminação, luz, para me dizer aquilo que eu deveria ser e mostrar, enfim, como usar as redes sociais também para poder dar o meu recado ao mundo, né? E uma das coisas que eu acredito é que Deus ele usa das situações e das pessoas para fazer aquilo que Ele gostaria que fosse feito. Então, se eu estou tendo a oportunidade de dar luz, ajudar a clarear a cabeça, a mente de homens e mulheres, porque eu sei que tem muitos homens que estão indignados também, que estão tristes com esse tipo de situação. Se eu posso fazer isso, eu quero fazer isso com tudo, com todas as possibilidades que eu tiver para fazer. Tá? Então, assim, tem a minha vida, a minha história, eu passei por muitas coisas, passei por situações de me sentir desvalorizada por homens, né? Ali no programa, não sei se deu tanto a entender isso, não sei se eu consegui Não. passar isso, ou se talvez editaram, porque teve muitas horas Acho que editaram. foram Não muitas horas de mostraram muito gravação. sobre isso, não. Eu tive muitos momentos, né, de me sentir assim, e tudo isso foi material para o meu autoconhecimento, para eu poder me transformar na mulher que eu sou hoje, né, no alto dos meus 53 anos. Né? Então, eu acredito que se eu conseguir, qualquer uma pode conseguir, porque eu passei por situações que eu, sinceramente, acho que assim foram muito doloridas. Eu senti muita dor já com relação à questão de relacionamento, sabe? Já passei por muitas situações difíceis. Então, assim como qualquer uma de nós, né? Todo mundo Eu já sofreu por imagino amor aqui. que na nossa sociedade, e hoje tendo o conhecimento que eu tenho, especialmente sobre um estudo de gênero que eu tenho acompanhado, que inclusive já deixo aqui a indicação, que a psicóloga Valesca Zanello faz já há mais de década, e ela tem divulgado bastante os estudos, né? Tudo estudo, pesquisa. Então, hoje, tendo esse conhecimento que eu tenho, eu imagino que qualquer mulher hétero da nossa sociedade tenha uma boa carga de sofrimento em relação a relacionamentos, porque mesmo mulheres que pensam que não viveram violência, como aconteceu comigo, eu vivi muitas violências sem ter consciência, que hoje eu vejo e falo, caramba, aquilo que eu vivi foi muito, né? Então, eu imagino que Sim. qualquer mulher hétero dentro dessa sociedade sexista e misógina, 99%, e eu chuto assim, ó, colocaria minha mão no fogo, já se lascou, bem lascado. Sim. E não, olha, eu não quero dizer aqui que os homens também não sofrem. Claro que sofrem, são seres humanos como a gente é. Então, assim, eu não Sim, estou realmente querendo dizer, não é isso. Mas como mulher, e como você disse, é mais da nossa cultura mesmo, né? Que as mulheres sejam mais desprivilegiadas nesse sentido. com E sem certeza. querer tirar o peso, né, da dor que os homens também sentem quando Sim, tem na algum verdade a problema no gente não tá, relacionamento. não é uma competição de sofrimento. São sofrimentos Não, por coisas diferentes. O sofrimento por um desamor, por um chifre, por
por amar alguém que não te ama, esse sofrimento é uma coisa. E Sim, é para homens e mulheres, né? Então, o sim, sofrimento de chifre ainda envolve algumas questões sexistas. Mas se a gente for sim. falar amar alguém que não te corresponde, isso aí, ambos os gêneros, né? Todos os gêneros, aliás, sofrem com isso. Então, quando a gente está falando, pontuando aqui o lance do machismo, são coisas que mulheres sofrem devido ao machismo. Né? Então, são coisas que atingem Sim, especificamente as mulheres e que muitas vezes atingem homens de forma indireta, né? Assim sim, como, sim. como atingiu ele. Porque ele querer pregar que mulheres com mais de 30 anos não têm valor, paralelamente, tendo se interessado por uma mulher de 50 anos, mostra. Ele está aqui tentando reproduzir, reforçar e disseminar uma masculinidade tóxica que é da nossa Uhum. sociedade, né? Sim, E que faz sim, mal para ele mesmo, porque sim. ele não precisava estar tão frustrado assim. Ele poderia né, ele poderia encontrar outra mulher que tenha o Claro, teu perfil, né? Só que ele claro, claro. preferiu reagir a isso usando da masculinidade tóxica que faz mal para ele mesmo, porque ele mesmo está reprimindo o que ele sente, né? E colocando isso, você vê que até o jeito dele falar mudou, né? Ele na Sim, série e ele nesses vídeos que viralizam é outra pessoa, fisicamente é outra pessoa, a expressão, a voz, é tudo outra pessoa. Então ele assumiu o papel de macho alfa, sempre entre aspas, porque eu estou usando termos que são colocados uhum, por esse machismo, por essa masculinidade. Ele falou: não, eu vou assumir esse papel aqui para me defender. Então, isso aqui, eu entendo quando você diz que tem pena dele, porque é uma autodefesa. Há um sim, sofrimento que causou nele, porque de repente ele sim, deve ter gostado muito de você. Eu acho que ele se interessou muito por você. A gente está vendo por quê, porque você é maravilhosa em todos os sentidos, né? Não tô, quando eu falo obrigada. maravilhosa, não é apenas no sentido físico, mas em todo, no sentido mais amplo da palavra. Então ele reagiu a essa dor colocando toda essa violência, e eu falo sem medo de errar nessa palavra, porque os discursos dele são extremamente violentos contra a mulher, né? A Contra mulher, nós sim. mulheres. E E aqui está minha como breja para mostrar que em brejas tomamos brejas. vamos ver. E eu repito, volto a dizer que eu acredito que essa dor, né? Essa dor que, no caso, as pessoas sentem, né? E que esses caras sentem de quando são talvez rejeitados, enfim, e fazem esse tipo de papel, só prejudica os relacionamentos de uma forma geral, né? Dão margem a você não ter mais condição de ter um relacionamento de amor mútuo, comprometimento com o outro, né? Então, eu acho que isso se a gente não faz alguma coisa para mudar isso, isso vai cada vez crescendo mais. E o meu medo é justamente para aquelas mulheres, como eu falei no começo da live, falar, deixar isso de um jeito que as mulheres não tenham como sair disso, entra até em depressão, né? Tem muitas mulheres, eu já percebi, eu tenho acompanhado um pouco, né? Já faz alguns meses que eu tenho acompanhado, quieta no meu canto, tá? Mas assim, não só ele em si, mas todo esse movimento, né? Eu tenho acompanhado. E eu tenho muita preocupação com essas moças as meninas, principalmente mais jovens, tá? Que estão entrando nessa onda com esse sentido, esse sentimento de autodesvalorização muito grande, né? Medo de não conseguir ter uma família, né? Constituir uma família, porque se sentem fora do jogo, carta fora do baralho, né? Porque esse movimento tem crescido, né? Então, a minha Tem. preocupação maior é essa, sabe? É esse movimento crescer de uma tal forma que essas pessoas não tenham oportunidade, né? É. De ter realmente uma nova chance, né? Uma mulher Uhum. que se divorciou, uma mulher que teve um filho, ou que teve mais de um filho, enfim.
que está no mercado, né? Ou que já teve muitas pessoas, né? Muitos relacionamentos, que também parece que é totalmente desvalorizado, né? Então, eles podem ter muitos relacionamentos, as mulheres não. Né? Quer dizer, que jogo é esse, né? É Que outro balança é discurso essa, dele, né? né? Outro discurso dele. Ele faz A vários vídeos balança é disso, muito falando que a desigual. promiscuidade feminina é horrorosa e a masculina é ok. E aquele vídeo que a gente comentou hoje também, né? Do pergunte para sua namorada com quantos caras ela já coisou, multiplique este número. Aí ele começa a fazer, né? Vou contar aqui de novo para o pessoal que não assistiu. Aí ele começa a fazer contas, gente. Ele faz assim, por exemplo, se ela tem 37 anos e ela fala que teve 3 namorados de 2 anos, é sinal de que ela ficou. Tantos Tira anos os 6 solteira. anos, dá 31. Aí, dos 18 até o 31, ela passou todo esse tempo coisando. Não posso falar palavras, não, né? Cai a live. Sim. Então, gente, é uma Sim. mente doentia. Por que você vai querer saber com quantos a pessoa já fez? E outra, devia levar para o lado bom, né? Porque quanto mais a pessoa fez, mais experiente ela é e melhor ela vai saber fazer o negócio, né? Mas, enfim, Sim. tirando as explicações de lado, é um discurso que não faz o mínimo sentido, é opressor, é violento e, enfim. E deve ser combatido. A questão que eu digo quando eu É. tenho pena é uma questão assim mais espiritual, tá? Porque assim, eu tenho pena de pessoas que estão tão fora daquilo que seria aquilo que Deus, né? Eu digo na pessoa de Jesus, né? Que eu não sou religiosa, como eu disse, mas não sou mais, né? Mas Jesus veio aqui e pregou amor, não pregou aqui misoginia, enfim, tudo, né? Desamor. Não. Então, assim, quando a pessoa está muito longe disso, e eu vejo, né? Porque eu estou tentando ser melhor cada dia, assim, quando eu vejo que a pessoa está se distanciando cada vez mais disso, eu sinto pena, sim. Sinto pena daquela alma que vai ter que batalhar muito ainda para conseguir, né? Eu acredito em reencarnação. Eu penso quantas vidas que essa pessoa vai ter que passar para poder, né, se melhorar, porque todos no final das contas vamos voltar para o pai, né? Para a criação, para o Sim. criador. Então, eu acredito nisso. Então, é nesse sentido, por isso que eu te falei que eu sinto pena, né? É nesse Tá. sentido, não que eu sinto, não que eu É. concorde jamais com a atitude, tá? É nesse sentido, como ser humano eu sinto pena desse tipo de gente, né? E não tô querendo Sim, dizer que eu sim. sou melhor que ninguém, tá? Que eu tenho meus erros, eu tenho as minhas falhas, né? Mas assim, falha de caráter, eu acredito que eu não tenho, não. Eu já paguei os meus karmas. Eu sempre digo isso, eu brinco assim, que eu já paguei o que eu tinha que pagar nessa terra e agora eu só quero construir coisas boas, né? Então, Não, construir o que eu puder. só por a gente nascer mulher, a gente já pagou já tudo que a gente tem para Pô, pagar. Porque, ó. Inclusive, mas é por aí. eu acho importante eu reforçar uma coisa aqui, porque quem vê meus vídeos, né, e tal, um episódio que aconteceu recentemente. Tem um outro cara que ele se diz coach de relacionamento, que ele faz conteúdo para mulheres. E eu costurei alguns vídeos dele nos quais ele faz discursos bem misóginos e inclusive um que viralizou é no qual ele falava que quando o homem coisa com uma mulher que ele não conhece direito, ele sente nojo e repulsa logo depois. E eu costurei esse vídeo dele, né, até em tom de brincadeira, falando que na verdade não era só para homens, porque eu estava sentindo aquilo por ele naquele momento, que não é mentira. E, enfim, o vídeo viralizou e a namorada ou mulher dele veio falar comigo, ameaçando me processar. Eu falei, pode processar. Se você ler as diretrizes do TikTok, você vai ver que eu posso fazer o que eu fiz. Mas eu aproveitei que ela veio falar comigo e falei assim: você quer resolver isso da melhor forma? Ela falou, como? Eu falei assim, fazendo ele conversar comigo. Se você quiser, pode ser numa live ou pode ser no privado. Mas eu me predisponho a explicar para ele as problemáticas desse discurso dele. E já que ele faz conteúdo para mulheres, porque imagina você ser mulher e ser seguidor desse cara. Porque o que ele usa de argumento? Eu conto as verdades sobre os homens para as mulheres. Então, se você é mulher e você segue esse cara e leva ao pé da letra o que ele fala, cara, você tá ferrado, você tá lascado, você tá mais oprimida ainda, entendeu? Você tá acreditando em coisas
que são pensamentos que realmente muitos homens pensam desse jeito, mas por uma falta de consciência, por acreditar, por reproduzir pensamentos misóginos e machistas da nossa sociedade, enfim. Eu me predispus a conversar com ele e falei assim, eu posso conversar com ele e ele passar a abordar este assunto de uma outra forma, né? De uma perspectiva correta, né? Na verdade, tendo consciência do que isso significa, de onde vem esse pensamento que ele está reproduzindo. Ela não quis, ela falou que ele estava certo. E, enfim, por que eu tô contando isso? Para dizer que se um dia, e eu quero, galera, até que vocês gravem a tela neste momento, tá? Vou dar 5 segundos aí para vocês gravarem a tela. Você Para dizer. vai deixar salva? Não, eu vou deixar a live salva. Mas esse ponto aqui eu acho muito importante. Para dizer que caso algum dia o Thiago, dessa vez eu vou até usar o nome dele, se algum dia o Thiago cair em si e perceber que ele está fazendo discursos muito problemáticos e ele tiver alguma vontade de conversar comigo, mas assim, eu não quero, tipo, debate, eu defendo um lado, ele defendendo o outro. Isso eu não entro mais. Eu já fiz muito lá no meu começo da plataforma vizinha, porque eu estava no meio da pandemia, eu estava sem show e eu precisava ocupar o meu dia. Então eu fazia vários debates e tal. Mas eu não tenho mais essa disposição, nem esse tempo e nem essa energia. Eu não tenho. Então, para conversar com esse cara do pensamento que ele tem hoje, eu dispenso. Totalmente, não tenho a mínima vontade. Agora, que fique registrado que se algum dia ele perceber e assumir que os discursos dele são sim problemáticos, são sim machistas, misóginos, e quiser bater um papo comigo e se informar mais sobre cada pauta que ele levantou, o porquê daquilo ser misógino, da onde vem, quais as consequências, eu me coloco à total disposição. Agora, enquanto mantiver esta postura, aí, sinto muito. Vai ter sim as minhas respostas, vai ter sim as minhas reações. É isso que eu queria dizer. Eu sempre sou uma pessoa que tá aberta. Por mais que eu abomine o que a pessoa fez, se a pessoa tiver o mínimo de vontade de se desconstruir, de aprender, de mudar o seu discurso, de mudar a Humildade, sua né? postura, estou sempre aberta a isso. Mas, do contrário, aí vai continuar recebendo o que já recebe de mim, né? Meu, Cara, eu aqui não que eu estou no ia te papel perguntar? de me colocar. Diga. Pode falar, pode falar. Eu tô querendo só dizer que eu não tô aqui no papel de discutir exatamente a atitude dele, assim, enfim, porque o que aconteceu foi que você achou uma correlação entre o que ele faz hoje com o episódio do Crush Perfeito, que foi o tipo de contato que a gente teve, só esse, mais nenhum, né? Sim. Então, na real, eu não sei, pode ter sido qualquer outra pessoa, né? Pode não necessariamente eu, né? Pode ter sido uma outra pessoa que deva ter feito o coração dele ficar partido e ele ter mudado toda essa, né, essa forma de Acho pensar. Eu não difícil, sei, tu sinceramente. engata, acho difícil. Não, eu realmente não tenho a pretensão de dizer que sou responsável por isso, né? Porque eu não nem gostaria de ser responsável por uma questão tão dura assim, né? Tão difícil. Tira de Assim, eu não mim essa gostaria de levar, responsabilidade, né? não gostaria. E eu não acredito realmente que eu tenha sido, sabe? Assim, cá entre nós e todo mundo que está vendo a gente vai ver essa live depois. Mas como você me citou lá, né, no post, e eu falei, e eu vi nisso uma oportunidade da gente conversar sobre essas questões e não e oportuno falar sobre uma questão que realmente já me machucou, né, na minha vida pessoal e que hoje eu sou muito bem resolvida, né, há muitos anos já sou muito bem resolvida e que eu acho que posso ajudar outras mulheres, tá? Então Sim, essa é uma questão para mim muito assim clara, tá? Na minha sim. cabeça é isso. Eu não quero usar disso como trampolim para
falar, não, fui eu mesmo. Não, eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que eu tenha sido responsável por esse tipo de mentalidade, tá? Não, eu não acho, mesmo porque nosso contato foi muito, muito ali profissional. Foi só nas gravações, né? Não tive outro contato. É, eu Então, acredito acho que é que isso. com você, Diga. eu acredito que você tenha sido a gota d'água. Eu acho que ele já deve ter passado por muitas poucas e boas Pode com ser. mulheres, como a gente acabou de dizer, tanto homens quanto mulheres sofrem por desamor, né? Uhum, Por falta de uhum, reciprocidade. Isso é uma coisa que independe de gênero. Todo mundo já gostou de alguém que não teve uma reciprocidade. E eu acho que ele deve ter, tudo isso são inferências, ele deve ter passado por muitos episódios assim, mas o que eu acho que pegou contigo foi o fato de ser uma coisa exposta, né? Porque Netflix, qual a dimensão é, disso, sim, né? Então eu acho que isso deve, eu acho que você foi a, pode a ter última sido. gotinha no copo que já estava para transbordar, sabe? Pode ser? Não sei. Mas enfim, tudo aqui é inferência nossa. Não podemos afirmar nada, não vamos fazer o que ele faz de sair afirmando coisas, né, que não devemos afirmar sem ter Claro. uma, Ninguém uma sabe o que certeza passa pelo daquilo. coração das É, pessoas, né? O que passa dentro do coração das pessoas, ninguém sabe. Né? A de qualquer motivação das forma, pessoas, ninguém eu sabe. acho que a parte boa de tudo isso, eu achei sim muito bom. Eu achei sim muito bom mesmo a gente descobrir isso, esse episódio com você, porque é importantíssimo mostrar o quanto que esse movimento é hipócrita. É Sim. importantíssimo, né? Tem um outro Red Pill aí que eu costurei esses dias, e o caso é muito pior. Me mandaram no direct e eu até agora não fiz nenhum vídeo de tão grave que é, mas mandando fotos de uma mulher que foi agredida por esse cara. Não por esse cara aqui, tá, gente? Por um outro Red Pill aí Outro que eu caso. fiz um vídeo, um caso extremamente grave. Então, assim, mas para citar mais um caso de que todos eles escondem coisas por trás, né? Então, eu achei Uhum. muito importante a gente descobrir isso E, para mostrar que a mesma pessoa que está pregando que mulheres acima de 30 anos não têm valor se interessou por uma mulher de 50, chama muita atenção o momento do episódio no qual ele diz para você que ele não tem nenhum preconceito com nada e que ele gostaria até de ter alguma coisa diferente em relação à idade, em relação a filhos e coisas. Chama muita atenção essa parte, porque ele está pregando uma coisa lá. Ele está pregando o não uhum. preconceito. E hoje ele é uma pessoa que Sim, prega o preconceito, né? Então, sim. esse E o quanto pode choque de fazer mal discurso. isso, né? Sim, E, esse e choque de quanto isso discurso eu pode achei ser muito prejudicial. importante. Eu achei muito importante a É. gente descobrir isso para os próprios caras que seguem ele verem. Uhum. Porque, Sim. porque assim, a gente tem hoje milhares de homens seguindo esse Sim. cara, Para né? E amenizar isso, fãs, né? sendo fãs Sim, desse sim. cara e falando que ele é isso, que ele é aquilo, né? Achando ele o máximo. Então, eu achei muito importante para mostrar, gente, tá vendo? Ele não faz o que ele mesmo prega, né? É, e ficando cegos, né? E E deixando de ser ficando feliz muitas cegos. vezes, né? De encontrar uma pessoa legal que só porque tem um pouco mais de idade, ou porque tem um filho, ou porque é divorciada, ou porque, enfim, uma pessoa que poderia ter uma relação de amor, né? E plena mesmo, uma relação de verdade, né? Só porque tem um rótulo, que aquele rótulo não Uhum. é viável. Quer dizer, eu acho tão triste isso, sabe? É por isso que eu tenho pena, porque eu acho muito triste tudo isso, sabe? É Sim, muito, assim, olha, quando se eu vou pensar bem, dá vontade de chorar, de tristeza, de pensar por dá. quantas relações que poderiam ser, né, construídas e são destruídas já de cara por causa desse tipo de conceito. Né? Então, É. assim, é muito triste. Então, assim, se a gente pode fazer alguma coisa, ok. E é por isso que eu gostei de conversar com você e
aceitei falar com você logo de cara quando você falou vamos fazer. Eu falei, vamos, porque se existe esse convite é porque veio de algum lugar que não é daqui, que veio realmente para ser uma luz para as pessoas, sabe? E é isso que eu quero ser, eu quero ser Não, e eu luz. te Eu não achei quero sem ser. querer, porque alguém marcou o teu perfil e aí eu cliquei. Aí quando eu vi que você já estava me seguindo, eu falei, não pode ser. Eu falei, não, é um perfil fake. Alguém criou um perfil com a foto dela. Aí você viu que eu te mandei, é você mesma? Eu não acreditava Sim, que era me você, cara. mandaram. É que eu só fiz a conta e deixei lá. Eu não falei o nome de novo. Eu não tô lá, mas eu fiz a conta e aí me mandaram um link. E aí eu fui ver e, enfim, aí já comecei a te seguir, porque eu não te conhecia. Aí comecei a te seguir aqui no Instagram, que é onde eu tenho, né? Onde eu faço as minhas coisas, enfim, né? O meu lugar é aqui no Instagram, né? E aí eu comecei a te seguir, enfim, a gente já começou a conversar ali. E eu achei muito oportuno, né? Poder falar disso para realmente poder ser um ponto de luz, mesmo que seja mínimo, que seja pequeno, mas ser um ponto de luz, sabe? Eu não tenho nada contra essa pessoa. Eu quero que ele viva em paz, que ele fique na luz, que ele fique em paz, que ele, sei lá, amoleça o coração dele e que ele encontre uma pessoa que seja feliz, né? Porque todo mundo quer ter alguém, todo mundo quer ser amado e amar. Isso no fundo, no Uhum. fundo, pode falar o que for. Todo mundo quer amar e ser amado. Isso é uma realidade. Então, assim, eu É. desejo que ele e todos esses Red Pills encontrem uma pessoa boa, mais de 30, menos de 30, casado, não casado, Não divorciado, casar, com filho, sem filho, rodada, não rodada, virgem, não rodado, do virgem. jeito que for, mas que seja uma relação de amor, né, de respeito, de confiança. Então, eu Exato. desejo muita luz para todos eles, só luz. Só jogo luz e vou dormir em paz sempre. Eu também reitero a minha fala de que se um dia ele quiser voltar atrás, como já tivemos casos desde o início da minha conta no TikTok, a gente já teve alguns casos de pessoas que faziam conteúdos do tipo do dele, assim, contas com discurso opressor, e que hoje fazem conteúdo o oposto, né? Ó, só agora já me veio duas pessoas aqui na lembrança, né? Uma pessoa que fazia tem uma mulher que ela fazia conteúdo chamando mulheres de gordas e que elas tinham que emagrecer, que se submissa ao marido, e hoje ela faz o conteúdo oposto. A conta dela tá gigantesca porque ela fala maravilhosamente bem sobre esse assunto. Ela fala sobre o corpo, valoriza o corpo feminino, independente da sua forma, valoriza a mulher dentro do relacionamento. Ela parou com esse discurso de submissão, né, e tal. Então é uma pessoa. Aí tem um outro cara também que faziam vários discursos opressores em todos os sentidos, e hoje ele bate nos opressores. Então, reitero aqui que se um dia o Thiago quiser tomar uma breja para dizer, reconhecer o quanto que esse discurso aqui não agrega em nada, muito pelo contrário, é um atraso para a sociedade. Estarei aqui com a minha breja. Se ele quiser tomar o Campari dele, ele pode tomar o Campari dele sem ninguém julgar ninguém. E acho muito importante, assim, até me emocionou uma hora, estava falando, eu pensei nisso, o meu olhinho até ficou brilhantinho, que o quanto que é importante a gente trazer esse debate do etarismo especialmente feminino, né? Porque quem mais Sim, sofre o etarismo são as mulheres. sim. E que nem a Valesca, aquela estudiosa de gênero que eu falei, ela fala assim, né? Tem um estudo dela, ela chama de prateleira do amor. Então ela diz que as mulheres são colocadas em prateleiras. As mulheres dentro do padrão ficam nas prateleiras da frente, né? E Uhum, como mercadoria mesmo, é proposital esse termo, sim. essa metáfora. E as mulheres que são menos do padrão vão ficando para trás, vão ficando para trás. Então ela diz que nenhuma mulher, mesmo as que estão para dentro que estão na frente da prateleira, nem para elas é bom esse sistema, porque a gente vê aí vários casos. A Jennifer Aniston, que era modelo de beleza, hoje em dia, só porque ela tá mais velha, já não é mais. Já sofre um monte de. Uhum. A Xuxa. Você vê o pessoal falando que ela é velha, que ela está enrugada. Gente, Tá
Esse Viva, povo né? A gente tá parece que não vivo. sabe. Não, e eles não sabem que a idade vem para todo mundo? Assim, a não ser que você Que queira bom, ir embora antes, né? claro, é isso Né? que eu penso. Você tem, né, melhor Exato. viver, envelhecer do que não viver, né? É Exato. Se muito você vai louco envelhecer, isso. cara, que ótimo. Você sobreviveu, né? Claro. Que vida E as que marcas, todos né? nós tenhamos vida longa, que todos nós Sim, possamos envelhecer. O envelhecer ele com as não é nossas para ser levado como uma marcas. coisa ruim. É para ser levado como uma coisa boa. Caraca, ó, estou vivendo, né? A minha vida o Sim, máximo que eu consigo. Então, e outra, Cléo Pires também é uma pessoa. A Cléo Pires é um exemplo de beleza. Quando ela engordou na pandemia, você via todo mundo, nossa, tá cheia de celulite, tá com a bunda não sei o quê, tá gorda, tá baixa. Cara, sabe? E você via as pessoas fazendo esses comentários assim, né? Tipo, o sim, pessoal perde a noção. Então, a prateleira, ela não é boa para absolutamente ninguém. Então, tem gente que fala, ah, mas para mim é bom, porque eu tô aqui, né? Eu sou o exemplo de padrão, eu estou totalmente dentro do padrão. Meu bem, ninguém dura no padrão. Justamente porque todo mundo. não, Mesmo se você nunca engordar, se você nunca. Você vai ter rugas, você vai envelhecer, né? Então, tipo, sim, esse padrão não é bom para ninguém. Porque essa pressão estética algum dia vai chegar para você, por mais dentro do padrão que você esteja, né? Eu sim, sou uma mulher que sempre fui dentro do padrão e sempre sofri, porque eu não sou uma pessoa que adora malhar, então sempre tive minhas gordurinhas. Eu sempre gostei de tomar minha cervejinha, minha barriga de chopp. E agora que já passei dos 30, também já começo a sofrer o etarismo, né? Então, você vê no TikTok as pessoas, os haters, me chamando de velha, de coroa. E daí você vê criadores de conteúdo mais velhos do que eu que não escutam esses comentários dos haters deles. Então, esse comentário voltado para a idade é sempre para a é para mulher, né? mulher. É, É sempre para nós. é. Então E é por isso, é muito importante a gente estar tendo esse debate, as pessoas estarem assistindo. Aliás, obrigada pela presença de todo mundo que está aqui, que está ficando até agora. Já diminuiu, mas a gente já tinha passado de 200 pessoas a última vez que eu olhei aí, não fiquei olhando muito. Mas obrigada para todo mundo que está aqui. São pessoas que vão sair dessa live com certeza com o etarismo mais desconstruído. Eu acho que o etarismo está dentro de todos nós, porque é um preconceito estrutural também, né? Eu vou dar um com exemplo de certeza. mim mesma. Eu lembro que quando eu falava assim, ó, ah, é aquele velho, o meu pai falava assim, Bruna, por que você vai falar assim da pessoa? Eu falava, ué, mas ele é velho. E aí hoje que eu tenho Uhum. essa consciência, cara, eu acho horroroso chamar qualquer pessoa de velha. Não porque Sim, assim, a velho seja uma coisa pejorativa, mas porque nós não somos materiais, não somos objetos que o mundo foi feito envelhecem, para os somos jovens, né? pessoas. Sim. Exatamente, Então, humanos, hoje né? eu não uso essa palavra para me referir a ninguém, sabe? Mesmo se for uma pessoa bem, tipo, se for um vovozinho, assim, eu falo um senhorzinho, né? Mas eu não falo velho, véia, coroa, não gosto, né? A não ser que a gente use num contexto que ressignifique, né? Uma coroona, sei lá. Igual eu falei, né? É que no vídeo que eu fiz sobre você, tava escrito cinquentona. E aquilo me incomodou. Então, só como eu ia ler, eu tive que ler do jeito que tava, né? Aí eu falei, não, mas Sim, eu vou ter que fazer questão de falar, de ressignificar essa palavra. Cinquentona no melhor sentido, né? Uma cinquentona, né? Tipo, maravilhosa, uma mulher empoderada, independente, coisa e tal. Então, tem termos que dá pra gente ressignificar. Mas eu acho muito importante o pessoal saber que usar essas palavras, velho, idoso, enfim, qualquer coisa que remeta à idade de forma pejorativa não é legal, gente. Não é legal. É etarista, sim. sim, e o etarismo está em todos nós. Vamos lutar contra nós mesmos para a gente ir desconstruindo isso cada vez mais. E é por isso que eu estou trabalhando na internet agora com essas questões, porque justamente porque eu quero envelhecer
e quero que as pessoas também tenham essa oportunidade de envelhecer com dignidade, né? Com respeito, com autorrespeito, autoconfiança, autocuidado, autoamor e com saúde. Saúde não só do corpo, mas saúde da mente, saúde do espírito, saúde do emocional. É por isso tudo que eu tenho falado, de tudo que eu tenho falado na minha rede social. Né? Eu coloco as minhas rotinas, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, como é que eu vivo e como é que isso tem me ajudado a viver nessa fase da minha vida. Porque com esse problema que o mundo viveu aí desde 2020 para cá, muita gente tem passado pelo que eu passei ali atrás também, né? Então, assim, ficou doente e dali para frente começou a ter problemas de saúde, né? Então, assim, tudo que eu tenho feito nesse último ano, na verdade, que faz um ano agora exatamente, só tem construído uma vida melhor para mim. Então, é isso que eu quero dividir com as pessoas. Então, assim, acaba atingindo todas as áreas da vida, inclusive a área dos relacionamentos e também nessa questão da beleza e do etarismo. Por quê? Uma mulher com 50 anos, eu lembro que quando eu era novinha, né, como você contou a sua história de como você via as pessoas, eu também, quando eu vi uma mulher de 50 anos quando eu era criança, eu achava que era uma velha. Hoje eu me olho no espelho e falo, mas eu não sou tão velha assim. E por que eu não sou tão velha assim? Porque eu não me sinto velha. Eu sou jovem. Porque eu quero me manter bonita, me manter bem. Por que não? Qual o direito que a gente não tem de ter tudo isso à nossa disposição? Né? De utilizar das coisas que a natureza dá pra gente e também do que não é da natureza, do que é as conquistas da medicina, da tecnologia, tudo isso que a gente tem hoje para poder se manter melhor, por que não? Né? Então, assim, eu tenho vivido assim, tenho me colocado à disposição de ensinar isso para as pessoas, hoje em dia de forma bem aleatória, aqui nas redes sociais mesmo, mas agora vou ter um projeto para isso, que vai mesmo poder ajudar muito mais gente, porque eu acho que tem muita gente que está perdendo muitas oportunidades porque não consegue ver uma luz no fim do túnel com essa questão, mesmo do etarismo, tá? E também da questão, às vezes, de pessoas que não têm condição financeira de fazer um tratamento de pele. Eu não faço mais nada em dermatologia. Eu faço tudo natural. Tudo coisas que são acessíveis. Né? Então, assim, e eu estou mantendo a minha pele. Eu não tenho botox no meu rosto. Então, assim, faz mais de um ano que eu não tenho botox. Já era para ter caído tudo. Não cai. Por que não cai? É porque eu estou vivendo de dentro para fora. Porque eu estou vivendo a minha verdade, de dentro para fora. Então, mas isso daí também é uma outra coisa que uma hora eu pensei e esqueci de falar, ainda bem que você falou. Eu acho que é muito importante também a gente deixar uma reflexão para as pessoas que não é... Porque, por exemplo, você é uma mulher que está totalmente dentro do padrão, né? Então, você é loira, você tem o olho claro, é branca, é magra. Tudo isso te faz dentro do padrão, né? Então, uma mulher da tua idade que seja negra, que tenha o cabelo afro, que seja gorda, que não tenha a pele que você tem, no sentido que você acabou de falar, né? Que não tem rugas, que não precisa colocar botox. E, né, se você já sofre etarismo, uma mulher que seja fora do padrão sofre muito mais. Então, acho que é muito importante a gente colocar aqui que você é uma mulher dentro do padrão, né? Mas que esse etarismo seja refletido, se estenda às mulheres que não são dentro do padrão. Porque você vê como uma pauta vai puxando a outra? Uma pauta vai puxando a outra, né? Então, tipo, se você, que tá totalmente dentro do padrão, e todo mundo comentou isso, é visível, todo mundo comentou como ela é linda, como ela é maravilhosa, que mulher linda, né? Então, e as mulheres que têm 50 anos e que não são consideradas lindas esteticamente, né? A gente tem que passar, primeiro, Sim. a gente tem que quebrar esse padrão, a gente tem que cada vez mais voltar para desconstruir esse padrão, parar de dizer que a mulher tem que ser magra, tem que ser loira, tem que ter o cabelo assim ou assado, tem que ter o olho claro, tem que, né? Não pode ter ruga. A Xuxa tá sofrendo dentro, muito, né? com isso. Olhar para a beleza, porque a Xuxa, ela beleza tem interior. A Xuxa, ela tem a pele bem frágil, então ela tem bastante ruguinha já.
E ela sofre horrores de hate por causa disso. Mas e aí? Vai ter uma que vai ter mais ruga, vai ter uma que tem menos ruga. E algum dia, nessa bela sociedade de merda, alguém inventou o pensamento de que ruga é feio. Porque é tudo cultural. É tudo cultural. Se lá, antigamente, a nossa sociedade tivesse criado uma cultura que envelhecer é lindo, muito provavelmente a gente estaria lutando contra a opressão das pessoas novinhas, né? Sim. Então, é tudo cultural e a gente tem que ter a consciência de que é tudo cultural e parar de enxergar, de discriminar as pessoas por idade, por ruga, por cabelo, por cor, por tudo isso, né? De forma bem simplista, Sim. né? Tudo isso dizendo de forma bem simplista. Mas Gente, é essa uma descoberta. gotinha de água no oceano, né? É um pinguinho de copo Exatamente. d'água, mas a gente está fazendo a nossa parte. E isso, para mim, não Sim. tem preço. E eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de poder falar desses meus valores, né, do que eu acredito, porque eu sei que devagar, devagar a gente vai chegando ao longe. Tem um ditado chinês que eu aprendi há muitos anos, quando eu era bem novinha mesmo, adolescente, que diz que faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Isso eu sempre gosto de lembrar, porque o bem ele vai devagar, ele vai no silêncio, e o mal ele é estrondoroso, ele cai, é como se uma árvore faz barulho quando cai, né? Mas a floresta está crescendo. Então eu acho que essa floresta que a gente vai, eu e você e tantas outras pessoas que no mundo estão fazendo a própria parte, no silêncio, às vezes não na rede social, na vida assim do dia a dia, ou também nas redes sociais, devagar. Eu acho que isso não tem preço. Isso tem muito valor. Também Muito valor. acho. Então eu quero te Também agradecer acho. muito por essa oportunidade. Mesmo, de Imagina, minha verdade, linda, eu de que te coração. agradeço. Aqui você tem uma amiga, ganhou uma amiga. Quando a gente puder se encontrar pessoalmente, eu quero te dar Pensei uma. isso, Gostei você muito de você, falou, que doideira. da sua Você energia. estava dentro do meu cérebro, mulher. É Você mora onde, isso. hein, Joelma? Você mora em Em São Maringá, Paulo ou não? no Paraná. Eu moro em Maringá, mas eu vou sempre Maringá. para São Paulo. Vou sempre para São Paulo a Então, trabalho e quando também tem um você, monte de parentes aí em São Paulo. então, quando você vier a São Paulo a próxima vez, você está intimada a me falar para você vir aqui em casa tomar um café ou para você ir num show meu, ou a gente vai num barzinho, ou vai num café, Show. onde você preferir almoçar. A gente tem que se conhecer pessoalmente. E como você disse, eu também já sinto que aqui tem uma amizade. Eu adorei demais conhecer. Galera, sigam a Joelma, porque esse conteúdo dela é extremamente importante. Vamos ajudar a propagar esse conteúdo dela. E eu também quero Obrigada. conhecer o teu trabalho como fotógrafa também, viu? Quero ser fotografada por Minha você. paixão. Vou te fotografar e, aliás, parabéns, que a sua voz é lindíssima, maravilhosa. Eu amei, eu Ai, vi ali alguns obrigada. vídeos e eu quero muito ver o show seu. Eu vou a São Nossa, Paulo, quando você tiver show, deu. É só quero ver o você teu vir para show. São Paulo que tudo isso vai se concretizar. Maravilhoso, maravilhoso. Vou te apresentar minha filha também, que canta muito bem também, tem uma voz linda também. Então, e meu Fechou. filho mora em São Paulo. Vou colocar ela Eles, para dar uma os canjinha, uma dois cantam. palhinha para comigo. Sim, maravilhosa. Então tá, então muito Gente, então acho obrigada. que Já é tem isso. uma hora e 10, né, de live. Muito Sim, obrigada a muito todos bem que estiveram com a gente. aproveitadas. Muito bem Se vocês quiserem aproveitadas. falar Acho que comigo no direct, podem falar. A gente não conseguiu responder as perguntas todas, porque eu tô de é lente, então verdade. eu só vejo mais ou menos o vulto das perguntas, então eu não consegui ver muito bem. Mas se vocês quiserem falar ali no direct, pode me chamar, eu respondo todo mundo. Demora um pouquinho às vezes, porque é muita gente, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Obrigada a todos. Isso, galera. Então sigam ela. E, Joelma, a gente vai se falando. Você quer falar mais alguma coisa, alguma consideração final? Sinta-se à vontade. Não, é isso mesmo que eu falei, que é desse barulho que faz o mal e desse silêncio que o bem faz, né? Então, assim, o silêncio, o bem cresce no silêncio, né? Então, a gente não desistir da nossa vontade de fazer o bem, né? Ser luz para o mundo e não ser sombra, É ser luz. isso. Eu acho que é Ah, isso. gente. Ó, uma salva de palmas. Coloca as palminhas aí, galera. Que aqui salva de palmas é assim, eu aprendi na pandemia. Na pandemia, quando eu fazia live cantando, eu falava, vocês botam as palminhas aí, porque eu quero palminha virtual, já que eu não vou ouvir. Então fica aqui a minha palma, as palminhas. Legal. Ó, o pessoal tá curtindo aqui.
para bater a palminha para você. Joelma, muito obrigada. Eu vou tentar salvar essa live. Às vezes o celular dá pau quando a live é muito grande, mas torcer para dar tudo certo e conseguir salvar essa live, tanto aqui no Insta, e vou tentar levar para o YouTube também, tá bom? Mas ficamos aqui, fica aqui nossa amizade, a gente vai se falando pelo direct. Galera que quiser falar com ela também, gente, só chamar ela nesse perfil aqui mesmo dela e chamá-la no direct. Um beijo. Olha quantas palminhas aí para você, tá subindo. Para nós. Obrigada. Então, obrigada mais uma vez. Vamos nos falando. Um beijo para todo mundo, gente. E um bom fim de semana. Tchau, Joelma. Um beijão maravilhoso. Para vocês todos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.